texto bíblico de Gênesis 2, 5 e 6 é objeto de muita dúvida por parte dos leitores. Ele diz o seguinte: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Eterno Senhor não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ora, se você for tentar ler a Bíblia como um livro que traz informações científicas do ponto de vista de um leitor ocidental do século XXI, evidentemente que isso gerará várias perguntas e dúvidas e certamente dará também pano para manga para críticas por parte de ateus e agnósticos. Por exemplo, como é que a gente pode pensar em haver plantas sem chuva? Como é possível que um vapor regasse todo o solo da terra, ou mesmo que as sementes já existissem sem ainda ter brotado? E há ainda uma pergunta adicional: o que significa dizer que não havia homem para lavrar a terra? Infelizmente, o que acaba acontecendo é, devido aos séculos e séculos de antissemitismo, perdeu-se um pouco do contato com a literatura semita e com aquele objetivo que o Pentateuco tinha de transmitir ideias para uma dada população que tinha uma certa cultura e que tinha certas informações que vinham do folclore popular ou mesmo de outras tradições religiosas. Não se pode culpar, então, os ateus e agnósticos pela sua profunda ignorância com relação ao texto bíblico, considerando que a maioria das pessoas acaba também não indo atrás dessa informação por não fazer uma pergunta básica, que é: como o leitor da época, dos tempos de Moisés, receberia e entenderia essa mensagem? Vamos então compreender o que ela diz. Esse slide seguinte, na realidade, é uma repetição do que já foi dito no episódio 2, portanto não vou adentrar em muitos detalhes acerca dele. Mas nós podemos dizer que os sábios da antiguidade do povo judeu, muito antes até de serem confrontados pela ciência e pela mentalidade pseudocientífica de ateus ou agnósticos, eles já diziam que a Bíblia não é um relato cronológico e não tenta ser um livro científico. E, na realidade, o texto da criação é uma narrativa poética, o que é óbvio e evidente para qualquer pessoa que conheça o texto no seu original. E como não há ordem cronológica, nós não podemos dizer que o objetivo da narrativa do Éden é, de alguma maneira, tentar estabelecer a ordem dos elementos. Até porque, quando você pega Gênesis 2 e compara com Gênesis 1, você percebe que a ordem aparece diferente. Ora, o autor de Gênesis não era ignorante, ele evidentemente estava ciente dessa divergência. E por que essa divergência existe? Justamente porque o objetivo de Gênesis 1 e de Gênesis 2 é trazer mensagens diferentes. Vamos então compreender o que é que a Bíblia está nos dizendo. Bom, a primeira coisa, então, para entendermos a mensagem bíblica é compreender que os israelitas viviam num mundo em que os deuses precisavam dos seres humanos para serem alimentados. Os politeístas entendiam que os astros eram divindades e que eles precisavam queimar ofertas de sacrifício de animais ou mesmo de grãos para que a fumaça chegasse às regiões celestiais e os deuses pudessem se alimentar. Na figura ao lado você vê um selo que foi encontrado na região da antiga Suméria e é datado de quase 5.000 anos atrás. Ele é de 3.000 antes da Era Comum, que mostra justamente isso, os seres humanos fazendo as suas ofertas de animais e de frutos aos deuses. E nós sabemos, pelo relato bíblico e pelo que dizem os sábios do povo judeu, que o Eterno, na realidade, pegou toda a cultura do Oriente Médio Antigo e procurou corrigi-la à ótica de um monoteísmo ético, dando a ela um contorno muito mais alinhado com a sua vontade. E uma das coisas que foi feita foi limitar ao extremo a questão dos sacrifícios a um único lugar, a uma única circunstância,
justamente para diminuir a sua prática. O Eterno não aboliu a prática, como bem diz Maimônides, porque era o que o povo sabia fazer, e sem isso o povo ficaria perdido e voltaria para o politeísmo. Mas quando nós olhamos para a vontade do Criador, como por exemplo é expresso pelo salmista no Salmo 50, versos 12 e 13, nós vemos o seguinte: se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude, comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? O Criador está dizendo que o mundo inteiro é dele, diferentemente da cultura politeísta, que entendia que o mundo era resultado das interações de vários deuses. Então o Criador está ensinando o seguinte: os sacrifícios, eles são uma questão cultural, não é porque eu preciso disso, é porque é o que vocês sabem fazer, mas a essência não está nisso. Quando nós olhamos então para a cultura da mitologia suméria, nós vemos, por exemplo, o deus Anu, que cria um homem que era jardineiro, chamado de Ixulano, para que pudesse cuidar de seu jardim e trazer frutas. Nós vemos nos textos sumérios, por exemplo, que esse personagem trazia tâmaras para a deusa Estar, que era uma deusa da fertilidade. Portanto, até mesmo a deusa da fertilidade precisava do ser humano para lavrar a terra e para poder cuidar do jardim dos deuses. A ideia, então, que permeava a mente dos politeístas é que os seres humanos haviam sido criados para servir às necessidades dos deuses, para cuidar dos seus jardins e das suas plantações e para alimentá-los. Então, quando a Bíblia fala sobre a questão do jardim, isso está direcionado a um povo que pensava justamente dessa maneira. Mas a coisa não para por aí. Também nós temos o seguinte: como o mundo pertencia a vários deuses e cada divindade cuidava de um determinado aspecto, uma divindade que causasse alguma coisa no mundo poderia afetar outra. Por exemplo, nós temos na mitologia suméria o deus Adad, que era um dos filhos de Enlil e que cuidava da chuva, que regava a terra. E em dado momento nos textos sumérios, Enlil chega a dizer para Haddad que ele deveria suspender a chuva para que nenhuma vegetação florescesse e nenhum grão crescesse. Ou seja, de nada adiantava, por exemplo, a deusa da fertilidade abençoar a sua colheita, abençoar a terra onde seria cultivado o seu alimento, se o deus da chuva não fizesse chover, ou se os deuses dos rios, como nós temos, por exemplo, na mitologia egípcia, não transbordassem as suas margens para fertilizar o solo. Então as divindades tinham também uma relação de interdependência, e isso também estava presente na mente do semita no Oriente Médio Antigo. Agora, então, compreendendo a mente semita do Oriente Médio Antigo, nós podemos compreender o mundo dos israelitas e, por fim, contextualizar o que o texto bíblico diz. Quando o texto bíblico, então, fala que não havia ser humano para lavrar a terra, ele está dizendo que o Eterno não precisa do ser humano para se alimentar ou cuidar da sua criação. Isso era fundamental, porque os povos da antiguidade achavam que os deuses não estavam nem aí para o comportamento da humanidade, contanto que a humanidade cumprisse a sua função de colocar comida na mesa dos deuses. Quando o Eterno, então, é revelado por Moisés aos israelitas, é dito que ele não depende do ser humano. Portanto, aquilo que ele espera do ser humano não é a ritualística, e sim o caráter, a transformação de vida. Isso irá pavimentar a revolução ética que é feita, que é originada através da revelação da Torá a Moisés no Monte Sinai. Segundo ponto, se não chovia na terra, mas ainda assim um vapor subia e através dele o Eterno então irrigava o solo, e se foi o Eterno que ainda não tinha feito chover, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte, que o Eterno não depende de outros deuses.
O jardim do Éden foi criado por ele, segundo a vontade dele, sem qualquer dependência de uma outra divindade. Não foi resultado do acordo de deuses. E inverter a ordem da criação, das águas e da vegetação, que, aliás, diga-se de passagem, em Gênesis 1 aparecem na sua ordem mais lógica, que seria primeiro as águas e depois a vegetação, aqui essa inversão seria percebida pelos israelitas. Eles eram agricultores exímios, eles não eram burros, como algumas pessoas acham, de entender que seria possível ter planta sem ter chuva. A ideia não é essa. A inversão de ideias é um recurso muito usado na literatura semita para enfatizar uma não dependência de uma coisa a outra. Ou seja, o jardim que o Eterno estava criando não dependia do favor de nenhuma outra divindade, tão somente dependia da vontade e do desejo dele. Portanto, qual é a conclusão? Como é que os israelitas teriam entendido esse texto? Primeiramente, tudo foi criado pelo Eterno, dentro, como dissemos, do seu propósito e pela sua vontade. Não há dependência externa do Eterno, seja para com o homem ou seja para com outra divindade, porque o Eterno é a única divindade que existe. Essa mensagem bíblica, então, quando compreendida no seu contexto original, ela pode ser apreciada como uma grande revolução. Isso mudava profundamente a sociedade israelita e a sua forma de organização, porque eliminava a ideia de que os deuses dependiam do ser humano. Não, há uma única divindade e ela não depende do ser humano. O Eterno não depende do homem para nada, para se alimentar, para executar a sua obra, nada. Não há outro além dele, além disso, que tenha tido qualquer influência sobre a criação. Ou seja, essa mensagem já começa a pavimentar a estrada que irá culminar no monoteísmo ético, que é a grande e principal mensagem do texto bíblico. Muito obrigado e até o próximo episódio de Iluminando Passagens Difíceis. Para mais estudos judaicos, acesse o nosso site www.judeu.org. E se você gosta do nosso material, não deixe também de contribuir para que nós consigamos continuar fazendo cada vez mais.